Greetings everyone, welcome to Melanka Show. Esse vídeo aqui é bem simples por conta de que eu tô sem tempo pra editar bastante e bolar ideias pra vídeo. Mas eu garanto que esse vídeo aqui não vai deixar de ser interessante. Inclusive eu diria que esse vídeo é de utilidade pública. Hoje eu vou falar sobre como que eu aprendi inglês e como que tu tá me assistindo pode aprender bem molinho. Antes de começar, tenha em mente uma coisa, todo mundo é capaz de aprender inglês, só não aprende quem não quer. Por conta do inglês ser uma língua bem simples, é possível aprender de forma bem fácil e dinâmica. O problema é que muita gente tá aprendendo errado, e isso na maioria das vezes é culpa dos professores de colégio e cursinho que não sabem ensinar porcaria nenhuma. Posso resumir esse vídeo aqui em uma única palavra: convívio. Convívio é a chave para aprender o inglês. Não basta decorar a gramática e não ter convívio com a língua, não experimentar ela, não falar, não ler, não ouvir, não assistir coisas em inglês. E antes que tu venha me falar que inglês é muito difícil sim, porque tu não consegue ler e escrever em inglês, porque tem que falar e pá e não sei o que lá, para e relaxa. Esse vídeo aqui é pra provar que inglês definitivamente não é difícil. E para isso eu vou mostrar algumas técnicas e macetes pra tu não só decorar, mas entender de fato a língua. Primeiramente, fique ciente que é importante que o inglês esteja em tudo que tu lê e assiste. Inclusive é recomendado que tu passe a pensar em inglês. Muita gente lê uma frase e traduz ela. Não faça isso. Leia a frase e entenda ela. Saiba o que as palavras são. Não associe bread com pão, mas saiba o que bread representa. Pense em inglês. Dito isso, vamos começar. Vamos falar primeiramente sobre uma coisa muito importante que tu tem que ficar atento na hora de aprender inglês: cognatos. Cognatos são palavras parecidas entre idiomas, são escritas de forma parecida, possuem a fonética similar e significam a mesma coisa. Cognatos são maneiras muito boas de entender um texto, por exemplo, em inglês, porque é a partir deles que tu consegue pescar um sentido. Exemplo, quando se lê um título chamado The History of Astronomics, de cara já se pode identificar dois cognatos: History, para história, e Astronomy, para astronomia. Essa associação de palavras de diferentes idiomas é muito útil, pois elas trazem palavras conhecidas para o texto, o que faz o leitor se sentir mais confiante e confortável. O truque é sempre procurar cognatos para poder entender o contexto da frase que é dita. Porém, algo que se deve prestar muita atenção são os falsos cognatos. Algumas palavras são escritas de maneira parecida e têm fonética similar, mas não significam as mesmas coisas. Não há técnica ou métodos para reconhecer falsos cognatos, porque eles acontecem por pura coincidência. Então o que se pode fazer é memorizá-los. Alguns exemplos de falsos cognatos são preservative, que não é preservativo; push, que não é push; balcony, que não é balcão; actually, que não é atualmente; e existem muitos outros. Deixando a gramática de lado, uma coisa que me ajudou muito a aprender inglês foi jogar. Dependendo do tipo de jogo, é altamente recomendado prestar atenção no que está escrito na tela. Palavras como health, mana, stamina, inventory, craft, build, orb, gem, slime, skeleton, foe, fight, attack, defense, run, escape, dungeon estão presentes em muitos jogos. É altamente recomendado jogar jogos que possuam algum tipo de base sólida de texto. Digo, é mais fácil encontrar textos em RPGs do que em FPS. Recomendo fortemente para quem quiser aprender inglês que jogue jogos como Pokémon e Minecraft, já que eles possuem muito texto. Inclusive, já cheguei a citar exatamente esses jogos no meu vídeo sobre o sistema de ensino. Mas o que o texto desses games tem de tão especial? Bom, vamos começar pelo mais simples, o Minecraft. Minecraft é um jogo de survival em sandbox que tu pode quebrar as coisas, montar outras coisas e quebrar mais coisas. Não é só isso que pode fazer no jogo, mas a essência é essa. Nesse jogo tem como tu jogar em inúmeras línguas diferentes, e a língua padrão é em inglês. Esse jogo é interessante, ainda mais pra criança, porque ele possui uma variedade imensa de itens e blocos dentro do jogo, cada um com um nome diferente. Tem terra, pedra, pão, cenoura, maçã, peixe, carne, muda de árvore, funil, flores variadas, portas, esponjas, minérios, espadas, tochas e muito mais. Todos esses itens são nomeados no inventário assim que eles são coletados. Então, por exemplo, se tu constrói uma espada e o nome dela é sword, já sabemos que espada em inglês é sword. Se tu matar uma galinha e um porco, vai ver que os itens se chamam raw chicken e raw pork chop. Logo, raw não deve ser nem galinha, nem porco. Então tu já sabe que chicken é galinha e pork é porco. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? É possível aumentar bastante o vocabulário com palavras simples, apenas olhando o que elas são e lendo seus nomes em inglês. Lembrando sempre de verificar os cognatos para melhor entendimento, e lembrando também que essa técnica é recomendada para crianças e para adolescentes, não para adultos, porque né, Minecraft.
Agora falando um pouco sobre Pokémon, a coisa fica um pouco mais complexa. Em Pokémon há muito diálogo, então se tu não lê nada é capaz de até achar que o jogo nem objetivo tem, porque a história é toda contada em diálogos. Pokémon acompanha você, um treinador Pokémon, que sai em sua aventura para capturar, batalhar e evoluir suas criaturas. O jogo usufrui bastante do esquema de leve e trás de itens, ou seja, você está em um ponto avançado do jogo e precisa voltar pro começo para entregar um item para um certo alguém. Portanto, é essencial entender o que se passa na caixa de diálogo para não empacar no jogo. Por isso eu recomendo jogar em português, completar o jogo ou chegar num ponto bem avançado dele e depois jogá-lo novamente em inglês, porque uma vez que tu já sabe o que tem que fazer em cada parte do jogo, agora é possível tentar traduzir o texto, usando cognatos para montar o contexto e anotando palavras desconhecidas. Esses jogos são facilmente achados e baixados, e eles possuem emuladores de porte para smartphone, então dá para jogar até no celular. Essa tática de jogos vale também para qualquer jogo que possua texto, mas esses foram o que eu usei para aprender, então recomendo. Told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't... Saindo um pouco dos jogos e falando de outras mídias agora. Se tu não se interessa por jogos ou não tem tempo pra jogar e estudar, sinta-se à vontade vendo filmes e séries. Exatamente, filmes e séries. A chave pro entendimento do inglês é a imersão, é o convívio. Quando tu emerge em uma língua, fica mais fácil. E já que o inglês é de ficar em volta de ti enquanto tu aprende, a única coisa que tu precisa fazer é mudar o idioma. Quando tu vê uma série ou um filme no idioma original, além de desfrutar a obra como foi concebida, tu exercita alguns aspectos do aprendizado: listening, reading e o mais importante, speaking. A minha dica é, primeira coisa, escolha algo de fácil entendimento para assistir. Não ache que o inglês de Game of Thrones é o mesmo de Friends, porque não é nem de longe. Eu não vou nem falar de diferença de sotaque nesse vídeo, mas fica ligado que há uma enorme diferença na pronúncia entre essas duas séries. Inclusive, já aproveitando, recomendo fortemente a escolha de séries como Friends ou How I Met Your Mother. Mas por que essas séries? Por um simples motivo. Elas são leves. Por serem séries que não possuem uma grande continuidade, possuindo episódios mais curtos e se tratando de sitcoms, os diálogos nessas séries são mais simples. Imagina tu chega do trabalho, liga a TV e tá passando o Poderoso Chefão. Muita gente tá cansada e não vai assistir isso. Por isso que a comédia é bobinha, ela é leve e o vocabulário não é complexo. Essa simplicidade e os temas dos episódios, normalmente tratando do cotidiano, são excelentes para aprender. É legal procurar cognatos nas falas e legendas e construir o contexto baseado nas imagens. Os cenários são muito comuns, são apartamentos, cafeterias, cozinhas, nada muito fora do normal, e isso implica em coisas tão cotidianas que fica fácil de entender o contexto das coisas. Segunda coisa, presta atenção nas conversas dos personagens. Enquanto se lê a legenda, é normal que se percam informações visuais, mas tente prestar atenção no que os personagens falam e como eles falam. Pronúncias, gírias, expressões, tudo isso compõe o speaking, e quanto mais tu absorver esses vícios de linguagem que os native speakers possuem, melhor entendimento. Terceira coisa, depois de assistir a série com legendas em português, assista com legendas em inglês. Quando tu faz isso, se tu já sabe o tema do episódio ou filme, se tu já sabe os diálogos, fica mais fácil de entender o inglês quando tu lê a legenda na língua original, lembrando sempre de anotar palavras desconhecidas e procurar por cognatos. Essa prática de legenda em inglês exercita o reading, porque nesse ponto tu ainda não vai estar pensando em inglês, mas literalmente lendo e traduzindo baseado na memória do que foi dito anteriormente na legenda em português. Então recomendo bastante que tu faça isso. E claro, depois disso, assista a série ou filme sem legenda no idioma original. Faça pipoca, um café e ligue o Netflix por pelo menos 3 vezes por semana e eu te garanto que em alguns meses fazendo isso o inglês melhora.
A última coisa que eu vou falar aqui é sobre algumas regras simples que vão fazer a completa diferença na hora de aprender. São regras fáceis de lembrar, que claro, possuem exceções, mas que quando tu percebe que existem, e sim, eu digo percebe, elas se tornam tão claras que fica quase impossível não aprender inglês. 1. Palavras terminadas em AL, quando traduzidas, não mudam a escrita, apenas a sílaba tônica. Exemplo, natural, natural, normal, normal, brutal, brutal, individual, individual. 2. Palavras terminadas em são recebem shan no final. Exemplo, terminação, termination, ação, action, condição, condition, audição, audition, animação, animation. 3. Palavras terminadas em ad recebem TY no final. Exemplo, cidade, city, velocidade, velocity, comunidade, community, identidade, identity, masculinidade, masculinity. 4. Advérbios terminados em ente recebem ou LLY ou LY no final. Exemplo, lentamente, slowly, naturalmente, naturally, infelizmente, sadly, primeiramente, firstly. 5. Palavras terminadas em ência recebem ens no final. Exemplo, essência, essence, influência, influence, magnificência, magnificence, conveniência, convenience. Lembrando que essas regras têm exceções, mas a probabilidade de acertos usando elas é bem grande. Enfim, no mais é isso. Lembrando sempre que não basta apenas seguir dicas de inglês. É preciso estudo, dedicação. Também é mais do que necessário tu saber o maldito verbo to be antes mesmo de começar a aprender inglês. Inclusive, verbo to be vai de graça pra vocês agora. O tal do verbo to be, na verdade, é be, que traduzindo é ser, estar. Muitos professores confundem alunos com o tal do misterioso verbo to be e acabam ensinando pronome, sabe? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O tal do verbo to be nada mais é do que o infinitivo do inglês. Quando alguém fala verbo to be, não está se referindo ao I, you, he, she, it, não. O to be equivale ao infinitivo. No português, enquanto a gente tem guardar, dirigir, comer, ser, estar, no inglês temos to keep, to drive, to eat, to be. Mas então falando de pronomes temos eu, I, tu, you, ele, he, ela, she, it, que seria algo como isto ou isso. Não existem equivalentes em português, então, né? Nós, we, eles, elas, they. Tem também as variações como me, mine, your, our, their, her, him. Mas isso se aprende com o tempo e com prática, então, né? Decidi fazer esse vídeo pois muita gente tem dificuldade com o inglês e eu acho que eu posso ajudar. Além disso, há muitos professores incompetentes, para dizer o mínimo, que não se dão ao trabalho de dar a porcaria da aula direito e só passam textos e folhas para preencher lacunas, ao invés de trazer emoção e renovação para a área do ensino da língua. Muitas pessoas acham que não conseguem, que não são capazes, mas isso é bobice. Quem quer, vai. Antes falhar do que não tentar, correto? Inclusive, isso vale pra qualquer coisa na vida. O inglês hoje é muito importante, tanto na área social quanto profissional, e é de extrema importância que quem nasceu em 2001 ou depois saiba ao menos o básico. Ah, e claro, lembre-se, não tenham medo de falar errado. Apenas falem. Falem com gringos por texto, por áudio, em jogos, em chat ou pessoalmente. Confie em mim quando digo que eles não vão te zoar pelo inglês errado. Inclusive, muitos nativos falam inglês errado assim como nós falamos português errado, conjugando o verbo com mim, por exemplo. Se os próprios nativos erram a língua inglesa, que é fácil, por que não podemos nós brasileiros errar um pouco? Ah, e também, lembra, se tu falar errado, pelo menos tu fala uma língua extra. Muitos americanos não falam. Alguns falam mal e mal espanhol, mas nós brasileiros também. Por conta da língua portuguesa ser parecida com o espanhol, a gente consegue entender mais ou menos, né? Portunhol. A gente fala português, considerado uma das línguas mais complicadas e chatas, cheias de regrinhas que dá tilt na cabeça dos gringos. Então, não sinta medo de falar. Só fala. E por hoje é só. Eu sou Melanca e fui. Bons estudos. Quatro. Advérbios terminados em ente recebem LLY. 4. Advérbios terminados em ente recebem lie, com 2 L's, ou lie com 1 L só no final. Advérbios terminados em ente recebem ou lie, ou... 4. Advérbios terminados em ente recebem ou LLY, Y. 4. Advérbios terminados em ente... 4. Advérbios terminados em ente recebem... 4. Advérbios terminados em ente recebem ou LLY... Puta que pariu. 4. Advérbios terminados em ente recebem ou LLY ou LY no final.